Salve Timão, eu sou o Duca Reis e estou bastante chateado com mais uma derrota do Corinthians. Não pelo resultado em si, é claro que a gente não gosta de ver o Corinthians perder qualquer que seja a partida, qualquer que seja a categoria, mas a expectativa do jogo entre Corinthians e Botafogo é que o Corinthians apresentasse um futebol melhor. Pelo menos foi a promessa do técnico Fábio Carille antes da parada por conta da Copa América. Ele disse que durante o recesso da Copa América o Corinthians faria treinamentos mais específicos e provavelmente melhoraria o seu desempenho. E não foi isso que vimos. O Fábio Carille até na última sexta-feira ele se justificou dizendo que perdeu uma semana de trabalho por conta das ausências do Everaldo, do Cleison e do Jadson, mas mesmo assim eu acho que o Corinthians tem um elenco muito bom e precisa melhorar o futebol apresentado. Mas antes de falar mais sobre a partida contra o Botafogo, eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Como você já sabe, de segunda a sexta às 11 da manhã eu venho com notícias do Corinthians, não só do futebol, mas do futebol feminino, futsal, de todas as atividades do Esporte Clube Corinthians Paulista. E hoje, é claro, eu tinha que falar sobre o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Um jogo amistoso que não valia nada para a equipe do Corinthians, mas que valia tudo para a equipe do Botafogo, vice-líder do Brasileirão da Série B. Era a reinauguração do estádio Santa Cruz, que agora passou a se chamar Arena Eurobike, que há 28 anos que o Botafogo não vencia a equipe do Corinthians, então a cidade de Ribeirão Preto estava mobilizada em torno dessa partida. E o Corinthians muito desfalcado, sem o Cássio e o Fagner na seleção brasileira. O Ramiro no último treinamento, ele que treinou a semana toda como lateral direito, o Ramiro no último treinamento ele sentiu um desconforto e por isso foi vetado. O Michel Macedo segue lesionado e ainda mais para piorar, o Jadson, o Everaldo e o Cleison ficaram a semana toda na academia e não treinaram. Então por conta desses desfalques, a equipe do Corinthians entrou em campo com o Walter no gol, o Bruno Mendes mais uma vez improvisado na lateral direita, o Manuel Henrique e o Danilo Avelar, o Ralf, o Júnior Urso, o Pedrinho, o Regis e o Matheus Vital e o Wagner Love. Sinceramente, esses 11 jogadores do Corinthians, mesmo com os desfalques, é um time muito bom, pelo menos no papel. Infelizmente, dentro de campo, o time não consegue se acertar. Eu vejo um time totalmente espaçado do meio campo para frente, jogadores longe um do outro. O Corinthians com isso não consegue fazer triangulações, tabelinhas, e com isso o time do Corinthians do meio campo para frente é presa fácil para os adversários. O Corinthians tentou para a segunda etapa, na verdade o Corinthians acabou voltando com 10 novidades. É claro, a previsão, como o Corinthians estava voltando de recesso, o Corinthians faria a ideia da preparação física, até o Valmir Cruz já tinha alertado que o Corinthians jogaria 45 minutos com a equipe titular e 45 minutos com a equipe reserva. Então ele acabou entrando em campo, voltou o Kaique França no gol, aí entrou na zaga o Marlon e o garoto João Vitor, na lateral esquerda entrou o Carlos Augusto, aí no meio campo entrou o Gabriel, fazia tempo que o Gabriel não jogava, o Matheus Jesus fazendo a sua estreia, aí o garoto Janderson na direita, ainda entrou o Sornosa, entrou o Gustavo, o Mauro Bocelli e o Corinthians totalmente com uma equipe remendada, acabou tomando um gol do Botafogo, mais uma vez um gol de bola parada, um gol de jogo aéreo. Mas a gente dá um desconto porque o Marlon e o João Vitor, os dois não têm entrosamento. O João Vitor é um garoto até mesmo que treina no principal, mas é um jogador que vem jogando no time de aspirantes. E aí depois o Corinthians tomou o primeiro gol, o Corinthians acabou empatando com o Mauro Bocelli. O Mauro Bocelli fez um gol de cabeça, seu terceiro gol com a camisa do Corinthians, e o Bocelli, depois da partida, ficou bastante irritado, depois eu conto mais sobre isso. E aí nos acréscimos, o Botafogo acabou fazendo o segundo gol, acabou vencendo a partida. Muita gente do Corinthians reclamou que o gol estava irregular, uma mão na bola, mas a imagem não é muito clara e eu acho que o juiz acabou acertando. A surpresa do segundo tempo, no decorrer do segundo tempo, o Carille ainda fez mais duas alterações. O garoto Beleze, de 16 anos e um mês. O Beleze, com isso, se tornou o jogador mais jovem a vestir a camisa corintiana. Por conta desses desfalques, o Carille chamou os jogadores do Sub-17 e o Beleze bateu o recorde do Jô, até então o jogador mais jovem a vestir a camisa do Corinthians, com 16 anos e 3 meses, e o Beleze, com isso, acabou batendo esse recorde. O outro jogador que entrou na partida foi o Matheus Araújo, também jogador de seleção brasileira Sub-17, que o Corinthians aposta bastante.
Aliás, o Corinthians aposta muito nesses dois meninos, que esses dois meninos possam estar no Mundial Sub-17 da categoria, que será realizado no Brasil no segundo semestre. Mas o que me incomodou nessa partida mesmo, que incomoda toda a torcida corintiana, como eu já falei, é o mau futebol. Isso incomodou o Mauro Bocelli, que depois da partida também reclamou, dizendo que se o Corinthians continuar jogando mal dessa maneira, o Corinthians não vai ganhar nada. E eu concordo, porque o Corinthians joga mal contra a equipe forte, contra a equipe média e contra a equipe fraca. O Corinthians é um time bastante regular, joga mal todas as partidas, e isso tem que mudar. O Corinthians precisa de reforços, o Carille já disse que precisa de 3 reforços, um deles é o Gil, que deve chegar amanhã. O Gil ontem fez a sua despedida no Shandong Luneng, foi muito homenageado pela equipe chinesa, deve chegar amanhã ao Brasil e logo se apresentará a equipe do Corinthians. E o Carille quer mais 2 jogadores, um meia mais avançado, um meia atacante, fazedor de gols, e um ponta direita também, com vocação ofensiva, também artilheiro. Ele quer essas 2 opções para ver se melhora a equipe do Corinthians. Eu, sinceramente, não sei se o Corinthians vai contratar esses 2 jogadores, mas independentemente se for contratar ou não, com jogadores que o Corinthians já tem, já dava para fazer coisa melhor. O Corinthians que voltará a campo na próxima quinta-feira, mais um amistoso contra o Vila Nova lá de Goiânia, o jogo no Serra Dourada às 9h30 da noite. O Vila Nova, que ao contrário do Botafogo, faz uma campanha irregular na Série B, é 12º colocado, e o Corinthians, a minha expectativa, que o Corinthians possa apresentar um futebol melhor. Vamos aguardar para ver se o Everaldo, o Cleison e o Jadson serão liberados para essa partida, e o Corinthians se reapresentará hoje, e aí começa toda essa preparação para essa partida. Então é isso, o canal Salve Timão de olho em todas as novidades do Corinthians. E então inscreva-se no canal, ative o sininho, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão!